Nas profundezas da floresta amazônica, onde o sol se infiltra apenas em fragmentos de luz através das copas densas e o ar é tão úmido que parece respirar junto com quem ousa atravessá-lo, nasceu Aruá. Desde o primeiro instante, muitos diziam que havia algo de diferente nele. Seus olhos negros e profundos como as águas do rio carregavam um brilho incomum. Não eram apenas olhos de criança. Eram olhos que pareciam guardar memórias de um tempo antigo, como se ele tivesse vindo ao mundo para cumprir um papel que os deuses já haviam escrito muito antes de sua chegada. Na aldeia, cada nascimento era celebrado com danças, cânticos e oferendas à floresta. Mas o de Aruá foi marcado por um silêncio reverente. Uma coruja pousara próxima, encarando o recém-nascido como se reconhecesse nele uma força misteriosa. Para os anciãos, aquilo era sinal. Para os pajés, era confirmação. Aruá não seria apenas mais um filho da tribo, mas o guardião de algo maior. Desde pequeno, ele se mostrava diferente. Enquanto os outros meninos passavam as tardes brincando às margens do rio, rindo e disputando quem mergulhava mais fundo, Aruá preferia se afastar, subir em pedras e observar o céu. À noite, quando todos adormeciam embalados pelos sons da floresta, ele permanecia acordado, deitado no chão, com os olhos fixos nas estrelas. Para ele, cada ponto luminoso era mais do que luz. Era uma mensagem. Seu pai, um caçador respeitado e de poucas palavras, costumava observá-lo com um misto de orgulho e preocupação. Esse menino não nasceu apenas para a terra, dizia em voz baixa. Seu espírito pertence ao céu. Sua mãe, por outro lado, o envolvia em carinho e dizia que os deuses haviam soprado nele a missão de ouvir os segredos que os homens comuns não compreendiam. Na tribo, circulava uma antiga lenda, passada de geração em geração, a da serpente flamejante. Segundo os mais velhos, um dia, o céu seria cortado por um rastro de fogo. A cauda da serpente brilharia com intensidade tão grande que faria a noite parecer dia, e esse seria o presságio de uma grande transformação. Alguns acreditavam que seria o fim dos tempos, outros que seria o início de uma nova era. A interpretação variava, mas todos conheciam os cânticos que falavam da profecia. Aruá, ainda criança, sentia a pele arrepiar cada vez que ouvia as histórias. Diferente dos outros, que riam ou bocejavam, ele ficava imóvel, atento a cada palavra, como se gravasse em sua alma cada detalhe. Os anciãos perceberam isso cedo e começaram a incluí-lo nos rituais mais sagrados. Ali, diante das chamas da fogueira e do som dos tambores que reverberavam na selva, ele sentia que seu destino estava entrelaçado com aquela profecia. Os anos passaram e Aruá se tornou um jovem forte. Sabia manejar o arco, armar armadilhas e mover-se pela floresta como uma sombra. Mas, ao contrário dos outros caçadores, que celebravam a vitória de cada caça, Aruá mantinha a cabeça erguida em direção ao firmamento. Em muitas noites, arriscava a vida escalando as árvores mais altas apenas para ver o céu sem barreiras. Ali, sozinho, acreditava que as estrelas conversavam com ele, revelando segredos que escapavam aos demais. Foi numa dessas noites que teve o primeiro grande presságio. Enquanto dormia debaixo de uma copa, sonhou com uma cena aterradora. Via a floresta em chamas, os rios fervendo como se transformassem em correntes de fogo, e uma serpente de luz atravessando o horizonte. O brilho era tão intenso que cegava, e o som que acompanhava a visão era como trovões intermináveis. No meio do caos, ele via seu povo ajoelhado, entoando cânticos desesperados, tentando aplacar a fúria dos céus. Acordou suado, o coração acelerado. Durante dias, não conseguiu tirar a imagem da mente, até que, finalmente, procurou os anciãos e contou o que vira. Eles o ouviram em silêncio. Quando terminou, o mais velho da aldeia, já curvado pelo peso dos anos, colocou a mão sobre seu ombro e disse: "O Espírito o escolheu. O tempo da profecia se aproxima." A partir daquele momento, sua vida mudou para sempre. Já não era apenas um jovem da tribo, mas o guardião da profecia. Sua responsabilidade era guiar os rituais, preservar a sabedoria dos antigos e preparar seu povo para o inevitável.
As noites tornaram-se diferentes. Em cada ritual, Aruá liderava cânticos que ecoavam pela floresta. Homens, mulheres e crianças dançavam em círculos, seus corpos pintados com traços vermelhos e pretos que imitavam o movimento das estrelas e da serpente de fogo. O som dos tambores vibrava como o coração da terra, e as fagulhas da fogueira subiam ao céu como pequenos cometas, como se quisessem anunciar a chegada do grande presságio. Mas, fora da floresta, o mundo seguia mudando. Exploradores e cientistas começaram a se aproximar da região. Vinham com roupas diferentes, instrumentos metálicos e palavras que soavam estranhas aos ouvidos da tribo. Alguns falavam em mapas, outros em ciência. Quando ouviram sobre a profecia, riram. Disseram que era apenas superstição, fruto da imaginação de um povo isolado. Mas, ao mesmo tempo, não conseguiam esconder a curiosidade. Aruá os observava com desconfiança. Em uma noite diante da fogueira, um desses homens perguntou diretamente: "Você realmente acredita que um cometa pode decidir o destino da Terra?" Aruá respondeu com voz firme: "Vocês chamam de ciência. Nós chamamos de memória dos deuses. O céu apenas devolve aquilo que já sabíamos." Os estrangeiros anotaram cada palavra. Alguns sorriram com ironia. Outros, porém, sentiram um arrepio, pois sabiam que, em breve, um grande cometa realmente surgiria no firmamento, e as descrições dadas por Aruá eram assustadoramente semelhantes às previsões feitas em observatórios distantes. Enquanto o mundo exterior discutia probabilidades e cálculos, a tribo se preparava. Os rituais tornaram-se mais intensos. Crianças aprendiam a dançar imitando serpentes, os corpos eram pintados com símbolos ancestrais, e os pajés entoavam cânticos até perder a voz. A floresta parecia responder. O vento soprava diferente, os animais silenciavam em certas noites, e até o rio parecia correr com mais força. Então, aconteceu. Primeiro, era apenas um ponto luminoso, discreto, confundido com uma estrela qualquer. Mas, noite após noite, cresceu. Sua cauda começou a brilhar, iluminando o horizonte. A cada dia, mais intenso, até que o céu noturno já não era mais o mesmo. Tons avermelhados e dourados pintavam as sombras da floresta, e até quem não acreditava sentia o coração apertar. Na noite em que o cometa atingiu seu ápice, a tribo inteira se reuniu. Aruá, agora um homem feito, estava à frente, seus olhos marejados pela visão que esperara a vida inteira. Quando a cauda flamejante cortou o firmamento em toda sua glória, ele ergueu os braços e gritou: "Não é o fim, é o recomeço. Os céus apenas lembraram aquilo que esquecemos, que somos parte de algo muito maior." A floresta se iluminou sob a luz rubra. Crianças choraram, adultos cantaram com fervor, e até os exploradores, aqueles que duvidavam, ficaram em silêncio, tomados pelo peso da coincidência. Enquanto astrônomos do mundo inteiro falavam de trajetórias, composições químicas e reflexos solares, Aruá e sua tribo sabiam que aquilo era mais do que ciência. Era a confirmação de um destino escrito muito antes. Naquela noite, sob a serpente flamejante, Aruá compreendeu sua missão. Não era apenas o guardião de uma profecia, mas o elo entre mito e ciência, entre passado e futuro. Sua voz ecoou pela floresta como um trovão suave. O que destrói também renova. O que assusta também guia. E o que arde nos céus lembra ao homem que a terra nunca foi apenas dele, mas parte de um todo eterno. E assim, sob a luz do cometa, a tribo celebrou. Para uns, era o aviso de que o equilíbrio precisava ser restaurado. Para outros, era o início de uma nova era. Para Aruá, era a certeza de que a memória dos deuses ainda vivia. Não nas pedras, nem apenas nas estrelas, mas no coração daqueles que jamais esqueceram de olhar para o céu.